agora conversar com a doutora Adriana, com o nosso quadro Café com Lei. Mas antes a gente preparou, claro, um vídeo para você falando sobre usucapião. Você sabe o que significa? Não? Então, vamos ver. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. O déficit habitacional no Brasil ainda é um dos maiores desafios a serem superados. A desigualdade social é refletida nas condições precárias de moradia de milhões de brasileiros. De acordo com a Constituição Federal, a moradia é um direito de todo cidadão. Não é o que acontece na prática. De 2012 para cá, o número de pessoas desabrigadas aumentou mais de 140%. Se de um lado temos cerca de 222 mil pessoas sem moradia, por outro lado, temos quase 8 milhões de imóveis desocupados somente aqui no Brasil, de acordo com dados do IBGE. Uma alternativa encontrada por boa parte das pessoas desabrigadas é ocuparem terrenos que aparentemente não estão em uso por seus proprietários. De acordo com o direito brasileiro, existe a possibilidade de conseguir posse desse tipo de propriedade através do usucapião, que é a aquisição de determinado terreno através da comprovação do uso daquele espaço. O embasamento jurídico do usucapião está relacionado ao princípio da utilidade social. Aí, gente, para esclarecer mais ainda as suas dúvidas, ela já está com a gente aqui, doutora Adriana Carvalho. Doutora, bom dia! Bom dia, Estefânia. Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo, tá ótima. Tá me ouvindo? Nossa conexão tá excelente. Tá Doutora, pronto, esse perfeito. tema é um tema, assim, bastante pertinente também nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento em que as pessoas, querendo ou não, que tem alguns terrenos, deixaram de cuidar um pouco mais, né? Dos terrenos, das propriedades que tem. Muitas pessoas estão fazendo desse momento, tentando se aproveitar, não é isso? Mas explica pra gente aí, para os nossos telespectadores, o que de fato é o usucapião. É isso aí. Eu estava olhando, antes de falar exatamente o nosso tema, eu queria só fazer um adendo. Já sei o que Juninho, é. daqui um dia, o Juninho tem que fazer direito, porque ele dá um excelente jurista. Tá e vendo? nós estamos iguais, Estefânia. Ele explicou super bem. Nosso repórter revista tá arrasando. Pois é, gente, parabéns, Juninho. De fato, ele já deu um conceito prévio do que seria o usucapião. É a possibilidade de alguém adquirir a propriedade de um imóvel ou móvel pelo decurso do tempo. Transforme isso numa linguagem acessível, doutora. É você poder dizer que é o proprietário daquele bem, seja móvel ou imóvel, desde que você o possua como seu, sem oposição de ninguém, por um determinado lapso temporal, por um determinado tempo. E que tempos são esses? São diversos. Tem usucapião que exige 15 anos, tem usucapião que são 10 anos, tem usucapião que são 5 anos e tem usucapião que são 2 anos. Então, assim, vai depender da modalidade de usucapião, porque existe diversas. Tanto na Constituição Federal, existe lá em 1988, como o Júnior bem falou, a nossa Constituição Cidadã, ela garantiu aos brasileiros que não possuem terras, que não possuem habitação, o direito de ter a propriedade, não só a posse é aquilo que ele já exerce ao longo dos anos, mas ele passa a ser o proprietário daquele bem, desde que, se for urbano, digamos assim, alguém mora numa casa, ou invadiu, né? A expressão é meio inconveniente, mas a verdade é essa. Alguém ocupou aquele espaço ali por mais de 5 anos ininterruptos, certo? Nunca ninguém foi lá exigir aquele imóvel, nunca ninguém foi lá cobrar, dizer
saia do meu imóvel e passados 5 anos, esta pessoa pode procurar a justiça e requerer a propriedade em seu nome. E aquela sentença que o juiz vai expedir, ela vai servir para você registrar no cartório de imóvel aquele imóvel como seu. Doutora, e o dono da propriedade, como ficaria? Pois é, o dono da propriedade não tem o famoso ditado, dançou debaixo do boi? Dançou debaixo do boi. Pois é. Tchau. Pois ele dança debaixo do boi, Stefânia. Sabe por quê? Porque a própria Constituição, ela prevê que existe a propriedade, ela tem uma função social. Qual é a função social? Ora, como é que eu tenho um imóvel e já tem 15 anos que sequer eu apareci naquele imóvel, que alguém ocupou aquele imóvel, vive como seu, possui como se dele fosse, e o dono nunca apareceu para dizer, olha, desocupe meu terreno, esse terreno é meu, eu quero que você saia daqui. Então, essa pessoa não tem nenhum interesse nesse imóvel. Entendi. Então, a própria Constituição e a própria lei, Código Civil, estabelece que, passado, se for imóvel rural, digamos, Estefânia, essas casinhas aí que está passando no vídeo. Sim. Alguém ocupa esse espaço bem aí, passa 5 Doutora, a gente, inclusive, eu vou até lhe cortar, que a gente já tem até uma pergunta aqui de telespectador, desculpa. Ele está dizendo é o Fábio aqui de Teresina. Ele está dizendo, bom dia, doutora, eu moro numa invasão há 7 anos. Eu posso botar na justiça para requerer a casa dele, o terreno dele, doutora? Já sim, pegando o gancho do que você está falando. Sim, se ele tem 7 anos, que mora neste imóvel, que ele nunca foi cobrado a saída dele. Porque uma coisa, a uso capião, ela só é possível se este imóvel não for requerido pelo seu dono, entendeu? A posse tem que ser mansa e pacífica. A posse tem que ser de tal forma que alguém não venha me cobrar. Porque se você está no imóvel e o dono todo dia diz, sai do meu terreno, sai do meu terreno, sai do meu terreno, essa posse não é mansa e nem pacífica. Entendi. Certo? Uhum. Então, é difícil usufruir um imóvel assim, porque o dono, ele vai atrás. Agora, se você está há 5 anos, que nem ele disse que está com 7 anos, se nunca foi lá o dono, se nunca exigiu, ele pode entrar assim com ação de uso capião, desde que a propriedade, se for urbana, tem que ser menos de 250 metros quadrados. E se for rural, tem que ser menor que 50 hectares. Entendi. Até 50 hectares. E tem mais perguntas aqui. Tem um telespectador perguntando se o marido, o esposo ou a esposa abandonar a casa, pode ser feito uso capião, doutora? Sim, essa modalidade de uso capião, ela é nova, né? Eu não recordo exatamente a data, mas ela é nova, e ela prevê que, vivendo um casal ou companheiro em determinado imóvel, e se esse cônjuge simplesmente abandona o lar pelo período de 2 anos, essa pessoa pode requerer a propriedade do imóvel só para si, entendeu? Ela Entendi. Pode requerer. Se foi abandonado pelo ex-companheiro, pelo ex-marido, a pessoa pode requerer. E conta a partir de quando, doutora? A partir do momento que a pessoa abandonou o lar. E se isso aconteceu e você quiser garantir o seu direito, o que é que você faz? A pessoa saiu do lar, abandonou, não deu mais notícia, vai lá na... Ô, doutor, acho que deu um probleminha na conexão. Voltou, doutora? Voltou, é porque então, tá ligando fale novamente aí, fale novamente o que você falou aí, a última frase que não deu pra gente capturar. Pronto, se a pessoa saiu do lar, deixou o lar, e esta pessoa que ficou, a companheira ou a ex-companheira que ficou, ela pode, no momento que a pessoa abandonou o lar, você perceber que de fato ela não vai voltar, vá a uma delegacia, registro de abandono. Que a pessoa deixou o lar, apareceu, para começar a computar esse tempo, porque ela vai precisar computar que esta pessoa não está mais convivendo com ela. Entendi. E só basta 2 anos. Entendeu, Stefânia? Só basta o quê, doutora? Ok. 2 anos. 2 anos. 2 anos, tá, gente? 2 anos aí você que enviou a pergunta pra gente. Doutora, tem mais perguntas. A Eliette, aqui de Teresina, ela está perguntando se o terreno for da União, ela também pode ter direito ao uso capião ou não?
Não, não. Terrenos, imóveis só podem ser usucapidos se ele for de particular. Se ele for da União, do município, do estado, não pode usucapir, são bens públicos, não podem ser usucapidos. Agora, se for uma propriedade, digamos, a gente sabe que em Teresina teve muita invasões. Vamos nos reportar ali a Vila Irmã Dulce. Uhum. Eu recordo quando aquela ocupação de todo aquele terreno, né, que é privado, particular, e ele foi invadido e sim, ele passou a ser propriedade daquele povo. Tem outro bairro também, gente, que começou com invasão, diversos. E não precisa ser da zona urbana, pode ser da zona rural também. Pessoas que moram, Estefânia, como o seu, num imóvel, ele mora como o seu, mesmo ele sabendo que não é dono, ele sabendo que não é o dono. Mas ele mora há 15 anos naquele imóvel, certo? Sim. Sem que ninguém venha se opor a ele, ele pode sim tornar-se o proprietário desse imóvel. Nossa. Ó, tem mais perguntas de telespectador. Tem a nossa querida que está perguntando aqui. Moro há 3 anos em uma casa invadida. Eu posso entrar na justiça para me ganhar a casa? No caso, não, mais ou menos como você já respondeu, né, doutora? Mas ela mora numa casa que ela invadiu, digamos assim, ocupou essa casa, mas ela só tem 3 anos. Não dá direito ao usucapi ainda. Por quê? Porque ela precisa de, no mínimo, 5 anos de ocupação sem oposição, para que ela possa ajuizar uma ação de usucapião. Ou então requerer a usucapião extrajudicial, que é a que é feita no cartório. Entendido, doutora. Mais uma pergunta. Tem uma pessoa aqui mandando pergunta, falando que mora numa casa já há mais de 30 anos. Só que ela vinha pagando uma porcentagem pequena de aluguel. Ela quer saber se pode fazer uso capião dessa casa. Vamos lá. Estefânia, eu fiquei chocada com uma decisão recente do STJ que permite até que herdeiros façam uso capião de imóvel. O que é isso? Explique melhor. É o seguinte, digamos que você tem 3 irmãos e sua mãe deixou você morando nesta casa. Sabe, minha filha, morei nessa casinha aí da mamãezinha, fica aí há alguns anos. E você mora há 15 anos nessa casa, sem qualquer oposição dos seus irmãos, ninguém nunca reclamou que você mora lá. E sabe o que vai acontecer? Você pode usucapiar esta casa e seus irmãos todos dançarem na herança. Nossa. Eu fiquei chocada, mas é uma decisão recente do STJ e que isso pode trazer diversos problemas, até em questão de inventário. Mas respondendo à questão do colega, ele disse que mora há 30 anos nessa casa e que paga aluguel. Mais de 30 anos. Pois é, o ideal é a gente ver o fato, o caso concreto. Por quê? Que tipo de aluguel que ele pagava? Aliás, tudo bem, ele disse que pagava o aluguel. É possível que esse aluguel fosse como pagamento parcelado daquele imóvel. E ele pode sim, porque isso se caracteriza um justo título, e ele pode usucapiar esse bem também. Viu? Nossa, entendi. Mas eu preferia afirmar para ele se eu visse o caso concretamente. Completo, né, mais doutora? detalhes. Mas o fato é que, se ele pagava esse imóvel, parcelas, prestações, como se fossem prestações, esse imóvel pode sim vir a ser usucapido. Entendi. Gente, então tem que explicar melhor para a gente dar ao certo assim, uma resposta que seja mais conveniente, né, doutora? Vamos aqui para a nossa última pergunta. Bom dia, doutora. Eu moro em um imóvel que era da minha tia, mas ela faleceu. Meus primos moram em outro estado e já pago todas as contas, inclusive com meu nome no endereço há mais de 20 anos. Posso entrar com um termo de posse por esse método de uso capião? É o Carlos do Angelim. Ele diz que ele não tem contrato de aluguel e deixaram a casa com ele morando. IPTU, água, luz, todas as contas, é ele que paga. E por que ele não foi ainda atrás? Tá esperando o quê, Carlos? Tá esperando o quê? Olha aí, direito. Carlos! Ganhou uma casa. Você pode sim usucapiar esse imóvel, né? Já mora há 20 anos, já tem todos os comprovantes, né? Água, luz, os comprovantes no nome dele, IPTU e tudo mais. E se ninguém se opôs a isso, você passa a ser o titular se você for atrás da justiça ou
do cartório para requerer a sua usucapião. Com certeza, é possível sim. Tá aí, gente. Mas, ó, é sempre bom você procurar orientação, né, doutora? Para você não fazer de forma errada. Porque muita gente, Estefânia, ele vai ocupar um imóvel, aquele imóvel tem dono, ele sabe que tem dono, e ele desconhece os tempos necessários para ele ser titular daquela terra, certo? E aí ele entra na justiça como se fosse uma aventura, vou jogar o barro na parede para colar, e não é assim. São 15 anos, são 10 anos, são 5 anos e são 2 anos. Depende da modalidade do usucapião, tá certo? Entendido, doutora. Por isso que é importante você procurar um profissional para explicar a você melhor, para você também não cometer erros, né? Doutora, muitas mensagens aqui, gente. Vamos ver se a gente traz novamente esse tema novamente, doutora, para a gente estar debatendo. Mas você também pode sugerir o tema. Até porque ele é mais extenso. É mais extenso, né? Tem mais coisas para serem explicadas que não dá tempo assim no Mas programa olha, mais doutora, curto, a gente mas também. É muito interessante. A gente vai sugerir para os telespectadores estarem enviando também o tema que eles querem que você esteja debatendo aqui junto com a gente, né? Vocês podem fazer isso. Perfeito. Perfeito, né? Então você aí que quer que esclarecimentos aqui, junto com a doutora Adriana no nosso quadro Café com Lei, tá? Você pode entrar em contato com a gente. E o Instagram da doutora é Adriana C-O-L, Adriana Col, tá? Col, Adriana Col. Então... C de Carvalho, O-L de Oliveira. Olha aí, C de Carvalho, O-L de Oliveira. Então, você pode entrar em contato com a doutora Adriana também, tá certo, gente? O que a gente está falando aqui, doutora, eu queria até que você deixasse bem esclarecido, que são só suposições e esclarecimentos, porque a gente não sabe a fundo o que aconteceu, né? O que está acontecendo. Porque cada situação concreta, ela precisa de uma análise de um olhar bem profundo para a gente poder dar os encaminhamentos devidos, entendeu? O certo é que se alguém vive, reside, mora num imóvel e este imóvel não é seu, mas que decorreu um determinado período de tempo, esta pessoa pode vir a ser a proprietária deste imóvel, com registro de imóvel e tudo mais. Doutora, um abraço. Na próxima semana a gente tá de volta junto com você, trazendo muitos esclarecimentos aí desse mundo jurídico. Um beijo. Acho que ela não ouviu. Eu que agradeço. Café. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias.